Ok, estamos de volta agora com o Jordânio. Jordânio vai falar sobre a gente sobre Volt Packer numa apresentação muito boa. Jordano, filho é teu, meu irmão. Boa, valeu. Bom, pessoal, vamos começar aqui com um slide. Vai ser uma historinha referente de uma história que aconteceu comigo e que como a gente conseguiu resolver alguns problemas não só técnicos, como culturais para as empresas, né? Eu vou começar compartilhando aqui a tela para a gente. Bom, vamos lá. Acho que primeiro, quem sou eu, né? Eu sou o Jordano Fecchio. Eu estou hoje trabalhando como Senior SRE na Beach App, que é uma empresa que tem escritório aqui em Amsterdã. E anteriormente, algumas semanas atrás, eu estava trabalhando na Booking, que foi onde aconteceu essa situação, onde essa história se passou, né? Então, vamos lá. A questão da nossa conversa hoje aqui é toma que o filho é seu, que é literalmente isso, né? Como que a gente consegue empurrar, vamos dizer assim, um problema para que mais pessoas consigam ser conscientes de quem tem suas responsabilidades, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma definição do que é toil, explicar a infra que a gente tinha, os problemas que a gente enfrentava, o maior problema que a gente conseguiu resolver com a solução técnica que a gente implementou, qual foi a ideia, qual foi o tipo de execução e o que a gente colheu, né? E também, obviamente, nem tudo são rosas, né? Como está aqui, rosas ou não rosas, porque algumas coisas a gente ainda precisa melhorar. Eu acho que a gente vai acabar melhorando isso com o tempo, mas são pontos de melhoria que a gente tem já em mente para fazer um serviço ainda melhor para os nossos usuários. Né? Bom, primeiramente, o que é toil? Eu pensei assim, às vezes é uma palavra em inglês que muita gente usa e também tem gente que não usa, então eu decidi colocar aqui como uma explicação. É aquele trabalho repetitivo que você trabalha e no final do dia você sentiu que você não andou com o seu dia, né? Você só trabalhou e não teve produção, não teve nada de novo ou nenhuma melhoria que você trouxe. Foi só aquele trabalho que é literalmente facilmente automatizado, né? Bom, vamos lá. Agora, o que eu costumava falar é que a gente trabalhava num grande ambiente. E para mim, esse grande ambiente é basicamente isso que vocês estão vendo. O que é um grande ambiente, né, de grande escala? A gente tinha cerca de 4.000 VMs naquela época, que eram usadas entre os nossos SREs, os nossos data scientists e nossos developers, entre outros, né, UIs, front-ends e por aí vai. Essas VMs elas eram implementadas dentro do sistema de virtualização, orquestrado com uma ferramenta parecida com o OpenStack, e ela tinha cerca de 1.800 hosts distribuídos dentro dos nossos data centers, né? São vários data centers que nós tínhamos na Book naquela época. Então, eram 4.000 usuários usando essas VMs, mas eram 20.000 VMs ativas, né? Então, a gente tinha o que, para mim, realmente foi um trabalho muito grande, foi quando eu consegui trabalhar com uma escala desse tamanho. E dentro disso, a gente tinha cerca de 185 ou mais, cerca de 180 a 200 produtos ou serviços, né? Que nesse caso aqui a gente está chamando de roles, mas são serviços diferentes que fazem coisas diferentes e geram imagens diferentes. Bom, beleza. O que acontecia naquela época? Um ambiente daquele tamanho gerava todo tipo de problema. Não só, eu consigo listar alguns dos problemas que nós tínhamos, né? Um deles é o NFS CPU Fire, que foi quando, literalmente, a gente bateu 100% de utilização dos controles dos nossos NFS, porque a gente estava usando eles demais. Então, você pode ter vários tipos de definições diferentes do que a gente tinha de problema, né? Problemas de rede, problemas de storage, problemas do Raft, de leadership dos nossos orquestradores. Realmente tinha muita coisa para ser resolvida. Mas entre elas, a gente tinha um problema muito grande, que era o problema das imagens, né? Então, o que acontecia era o seguinte: nessa história, nós tínhamos um gerenciador de imagem, e esse gerenciador de imagem era literalmente o Bash Script. Então, eu sei que muita gente deve estar pensando, porra, o Bash Script fazer as coisas é realmente nem sempre a melhor forma de utilizar as coisas, né? Então, esse Bash Script ele funcionava, ele rodava dentro do nosso sistema uma vez por semana, e só tinha uma pessoa, um sysadmin no nosso time, que conhecia muito bem esse Bash Script e sabia exatamente tudo que funcionava ali. O que também gera um problema que acontece com o nosso sysadmin se ele saiu do time ou se ele quebrar a perna, for atropelado por um ônibus, né? Então, esse era um dos problemas do nosso Bash Script. O segundo problema do nosso Bash Script é que nós não tínhamos alertas e tudo que acontecia dentro do nosso sistema era invisível para o usuário, tanto para o usuário final, que era quem utilizava as VMs, como para o nosso
dono de serviço, que é como nós chamamos, que é o pessoal que cria a configuração daquele produto, né? Que coloca o código, coloca a configuração do Nginx, por exemplo, coloca a configuração do banco de dados. Esses são nossos donos de serviço. Então, realmente, isso aí funcionava muito bem, mas criava essa camada de abstração, que muitas vezes é boa. Então, não me entenda errado, a camada de abstração, para muitos casos, ela é boa, mas eu acho que para esse caso especificamente, criava mais problema do que resolvia para a gente. Então, o que aconteceu? A gente enfrentava problemas como os problemas do nosso Configuration Management, que ele dava erro durante o build das imagens, o dono de serviço não conseguia ver isso. Nós tínhamos muitas pessoas vindo para o nosso canal de suporte diariamente pedindo por ajuda, o que aumentava gigantescamente o nosso toil. Então, por muito tempo, nós tínhamos alguns team members, alguns membros do nosso time que passavam o dia respondendo as pessoas que precisavam de ajuda naquele canal. E isso é uma forma muito ruim de utilizar o tempo de serviço de alguém que é extremamente inteligente. Como alguns dos nossos membros de equipe, obviamente. E os nossos, como foi dito anteriormente, os nossos donos de serviço, eles não tinham nenhuma forma de entender o que estava acontecendo ali dentro. Então, o que a gente tinha era, os nossos clientes que utilizavam as VMs, eles estavam tristes porque eles não conseguiam entender nada do que acontecia, porque sempre dava problema e eles não sabiam como resolver. Os donos de serviços não tinham visibilidade de como as coisas ocorriam, então eles não sabiam também como resolver o problema deles. E o nosso próprio time, que era o time de virtualização, infeliz porque a gente tinha gente capacitada para fazer coisa melhor, para criar melhoria, e tinha gente com gana de fazer isso, que acabava passando muito tempo fazendo serviço que poderia ser facilmente otimizado, que foi dado como toil. Bom, qual que foi a ideia a respeito disso, né? A ideia inicial que nós tínhamos era como que a gente pode resolver esse problema. Então, o que a gente pensou é que se a gente, como eu já tinha trabalhado com Packer antes algumas vezes na minha vida, e eu achei que era uma ferramenta interessante, eu achei que talvez a gente podia criar alguma coisa com Packer a respeito disso. Então, o que a gente pensou foi, vamos criar um sistema baseado em Packer que pode ser utilizado pelos nossos donos de serviço, e nossos donos de serviços podem criar melhores qualidades de imagens para os nossos usuários. Bom, beleza. Como que foi que a gente fez? A gente criou um sistema de build de serviço, são algumas máquinas, um cluster de servidores, onde eles são os builders, e eles contêm o Packer rodando ali. Nós tínhamos uma configuração no GitLab CI, que tinha a possibilidade de gerar schedulers, então você poderia agendar os momentos onde aqueles builds iriam ocorrer, e você também poderia fazer triggers automáticas daquele build, dado uma nova versão de aplicação, ou uma nova versão de código que seja. Então, esses nossos servidores, eles eram subscritos dentro do GitLab Runners, então eles faziam parte daquele sistema que seria trigado pelo GitLab CI, que rodaria o Packer, e o Packer, com toda aquela estrutura de fácil absorção dos nossos, da linguagem em si, gerava para os nossos donos de serviço uma forma muito fácil de descrever para o sistema como que eles gostariam que a imagem deles pareceria no final da construção. E isso foi uma coisa bem legal. Mas a gente teve que criar também uma API para poder funcionar como External Classifier. Para aqueles que não entendem muito bem o External Classifier, é literalmente um sistema que, perguntado a ele o que aquele FQDN, o que aquela máquina tem, ele daria um set de atributos de volta para o Puppet, dizendo de qual classe que ele pertence, o que ele roda, qual que é o IP dele e assim por diante. E, obviamente, a gente usava Bash, Python a gosto, como todo bom sysadmin, o pessoal de sistema gosta de fazer também, porque algumas configurações elas são muito mais básicas e simples e podem ser geradas dentro de scripts Bash Python, que eu acho que funciona muito bem para esses casos. Bom, então o que acontecia? Nós tínhamos nossos servidores de OpenNebula, e esses servidores de OpenNebula, eles eram os nossos orquestradores, que é um sistema parecido com o OpenStack, e nesses servidores a gente conseguia fazer os builds que eram utilizados para esse sistema especificamente. Porque esse sistema ele não tinha nenhuma ligação com, por exemplo, o Glance do OpenStack ou o sistema de imagens da AWS que consegue fazer essas integrações fáceis. Então a gente teve que criar um storage de imagens e gerenciar esse storage de imagens com versionamento também, para que isso pudesse ser feito da forma mais fácil possível para o OpenNebula entender
como que funcionava. Então, esse era um dos sistemas de orquestração que a gente tinha para virtualização. No outro sistema de orquestração que nós tínhamos para isso era o OpenStack. E o OpenStack ele possui o Glance, que ele tem algumas habilidades a mais do que o OpenNebula tem. E no OpenStack o que a gente podia fazer usando o Packer era literalmente pegar o Packer, conectar diretamente esse Packer no OpenStack, gerar a máquina virtual, rodar todos os scripts e configurações necessárias que foram providos pelo dono de serviço. Uma vez que isso acontece, a imagem, a VM é fechada, o snapshot tirado, criada uma imagem que é guardada no Glance, que pode ser gerenciada facilmente por APIs ou até mesmo pela UI do Glance, que fica dentro do OpenStack. E nós tínhamos também a questão do nosso ambiente do cloud, que era o ambiente da AWS, onde nós tínhamos dois tipos de serviços diferentes. Um deles era a geração de imagem dentro da nossa infraestrutura de geração de imagem, dos builds, dos nossos servidores de build, que geravam isso via KVM, QEMU, da mesma forma que faziam com o OpenNebula. E o que eles faziam nesse caso, eles geravam as imagens, exportavam essa imagem para o S3 da AWS, onde isso depois era convertido para uma EMI, e essa EMI era registrada para certas accounts que poderiam utilizá-las. Então, o que a gente conseguia nesse caso para a AWS era criar também um sistema de segurança, vamos por assim dizer, que seria pessoas ou donos de serviço ou usuários de serviço que não devem ver aquela imagem ou não devem utilizar aquela imagem não conseguem ver. Por quê? Ela é atribuída única e especificamente para o serviço pro account de build e para o account específico para ser utilizado para aquele resultado final. E nós tínhamos também a geração normal, como é feita hoje em dia, do Packer utilizando a AWS para fazer o build das S2 e depois gerar esses S2 e transformar elas em EMIs. Vale a pena lembrar que todos esses casos, eles tinham um ponto muito específico de utilização dos segredos. Uma das formas que a gente gosta muito de fazer e que eu acho muito interessante é de não trazer esses segredos para dentro da máquina. Mas se você tem que fazer ele, que esses segredos sejam gerados dentro de um TMPFS que vai ser completamente deletado assim que a máquina é desligada. Então você não importa esses segredos para uma imagem, logo, essa imagem assim que sobe, ela vai rodar os scripts de inicialização do sistema, que nesse caso nós utilizávamos o Cloud Init, que podem fazer a busca desses segredos que são necessários para a utilização daquela VM. Então, isso acho que foi um catch muito legal que nós tivemos durante o build durante a construção desse sistema, que nos trouxe uma camada a mais de segurança, né? Bom, quais foram os frutos que a gente colheu de tudo isso, né? Eu acho que é muito importante a gente entender como funcionava o sistema operacional, mas também como o que a gente ganhou de tudo isso, né? Eu acho que, tecnicamente, a gente ganhou muita coisa a respeito da usabilidade do serviço. Mas também, para os donos de serviço, nós ganhamos coisas como eles agora tinham uma responsabilidade para aquela infraestrutura. E foi muito interessante conseguir gerar essa responsabilidade para eles, porque como eles não tinham visibilidade, eles não assumiam isso como responsabilidade deles. A partir do momento que eles tiveram que comitar o código do Packer dentro de um repositório, fazer o agendamento daquelas imagens e trabalhar naquilo para melhorar o sistema do cliente, aquela responsabilidade foi importada para dentro dos times. Então foi muito legal de ver o pessoal realmente importando aquilo e trazendo aquela responsabilidade de gerar uma imagem de qualidade para dentro do time deles, o que obviamente tirava para a gente muito da nossa carga de trabalho. Agora, para os nossos usuários, o que acontecia é que, como os nossos serviços tinham essa visibilidade, eles acabavam vendo muito melhor onde consertar e o que consertar, porque eles entendiam muito melhor do sistema também. Então, eles tinham gerações de imagens dentro dos padrões de agendamento deles. Então, alguns serviços geravam por versão de código, outros semanalmente, outros temporal, outros por código mesmo. Então, isso dava a cada um dos times um pouco de responsabilidade e independência a respeito de como eles querem construir aquilo, que para o usuário dava uma melhor qualidade, porque quando você tinha uma correção de bug ou uma nova feature que era lançada dentro do nosso sistema, dentro do serviço que eles estavam provendo, eles simplesmente tiravam uma nova imagem que pode ser utilizada. Então, isso foi não só
ganhando toda essa independência para o usuário poder utilizar uma imagem com maior qualidade, mas também agora o usuário sabe quem é responsável por aquilo, sabe quem foi que comitou aquilo. Mesmo que você não tenha dentro do seu Service Directory, digamos, que é onde você consegue identificação sobre a responsabilidade das pessoas, você tem um commit onde você consegue entender, pô, o cara do time X comitou Y, então nós sabemos que ele é responsável disso, é alguém que eu posso buscar ajuda, eu não preciso buscar ajuda num time que necessariamente não sabe sobre a aplicação, ele sabe sobre a virtualização, que era o caso do meu time naquela época. Então, o que a gente criou na brincadeira foi, literalmente, uma ferramenta Go, que era o nosso External Classifier, uma API, que realmente respondia para todas as requisições. Eu acho que a gente conseguiu atingir cerca de 2.000 requisições por segundo para dentro do nosso sistema, o que, para um sistema interno de uma empresa, me parece ser uma quantidade razoável de requisições. Usando o Vault para puxar os nossos segredos. O Puppet como nosso Configuration Management, eu sei que muita gente vai reclamar disso, que pode ser usado como Packer, ou o Packer pode ser usado com Ansible, ou pode simplesmente ser usado de outras formas, e que não necessariamente com Puppet, mas é a ferramenta que nós tínhamos, então nós estamos suportando isso, e também suportávamos outras ferramentas como Ansible, como Chef, como Salt, dentro do nosso sistema operacional. O GitLab, então nós tínhamos o quê? O GitLab rodando os GitLab Runners, com tudo explicado, o Python Bash mais o Packer, que era igual às imagens que nós tínhamos aqui. Bom, beleza. Agora você vai me perguntar, pô, e a cultura, né? Você me explicou tecnicamente algumas coisas, mas como que isso aumentou a cultura do pessoal? Eu acho que para os usuários e para os nossos donos de serviço, o que a gente tinha era um ambiente muito mais colaborativo. O usuário, foi muito legal de ver também que o usuário, naquele caso, ele começou a colaborar com fixes dentro da própria configuração da imagem. Por quê? Porque agora ele tinha visibilidade de como que ele era feito. Estava dentro de um repositório onde você pode ver como é feito as coisas, então o que ele fazia, ele lia o que estava de errado e colaborava com o dono do serviço para criar uma imagem melhor para ele e para quem usava as imagens igual a ele. Então a gente tinha um input do nosso usuário para conseguir corrigir nossos próprios problemas dentro de um ambiente muito mais colaborativo. Isso aumentou muito a integração entre os times. Aumentou a integração entre os times que usavam as imagens, entre os times que proviam as imagens, que se conversavam muito melhor. Outra coisa legal é que agora dava para você ter um time de banco de dados que conseguia fazer approval de uma merge request, de uma alteração de banco de dados dentro daquela imagem. Então, necessariamente, se aquilo era importante para ser feito, que você teria que realmente ter uma aprovação, o que dava uma qualidade muito maior. Por exemplo, às vezes você errou, fez um typo a respeito daquele banco que você está conectando, ou você tem alguma dependência que você está usando errada, e você pode simplesmente pedir para o seu colega de outro time, que é dono daquela dependência, para verificar aquilo e te dar uma maior qualidade na hora da entrega da sua imagem. O que nós não tínhamos antes, e com esse ambiente colaborativo funcionou muito bem. Uma das coisas que é muito importante também ressaltar nesse caso é que nós tínhamos casos de alertas para as imagens. Então, o que acontecia as imagens tinham que passar por alguns tipos de testes específicos, onde criava uma qualidade daquela imagem e diziam se elas poderiam ser colocadas em nosso sistema de imagens ou se elas seriam jogadas fora. Muitas vezes, quando o nosso sistema de configuração falhava ou coisas desse gênero falhava, nós conseguíamos facilmente dar um trigger de imagem. Era um post-processor no final do nosso packer que conseguia gerar uma API call para dentro do nosso sistema de alerta, que ia gerar aquele sistema de alerta para o dono do serviço. A não ser que esse sistema de alerta realmente estivesse com diversas falhas estruturais, nosso time de virtualização não tinha esse problema. Ele não recebia esse alerta. Então, nós recebíamos alertas com problemas estruturais de virtualização, enquanto os times responsáveis pelo serviço recebiam alerta quando a configuração falhava dentro das imagens, o que criou também uma definição muito bem definida de responsabilidades. Então, não só isso, como também usando o Packer, a gente tem também o Packer Logger que você consegue setar para criar um sistema de debug, mas isso também era colocado dentro do sistema de execução do nosso GitLab Runner e era facilmente visto dentro de uma UI para o usuário final. Então, quando esse alerta era disparado, você conseguia simplesmente clicar naquele link e entender tudo o que aconteceu, porque o Packer te dá toda essa visibilidade. Então, você consegue entender tudo o que aconteceu e onde falhou.
Então, a facilidade de troubleshooting de alguns problemas que aconteceriam durante os builds é muito maior, o que foi algo extremamente importante para ajudar o nosso time a entender onde estavam as falhas da estrutura e onde estavam as falhas do comportamento das aplicações. Então, isso resultou em diminuição do nosso suporte, nosso time de virtualização tinha menos suporte, logo tinha menos toil, logo tinha mais tempo para melhoria, então a gente pôde melhorar outros pontos do serviço, outras coisas que eram importantes para o nosso tempo, e também criou um horizonte novo para a utilização de soluções que nós não tínhamos como implementar naquela época, que, por exemplo, a infraestrutura como código e immutable infrastructure, infraestrutura imutável. Então, eu acho que tudo isso foi bem legal para a gente durante todo esse tempo, de entender como que isso resolveu nossos problemas e que também abriu portas novas para a gente gerar melhorias dentro da nossa infraestrutura. Mas, como eu disse, nem tudo são rosas, né? A gente tivemos alguns problemas sobre os builds das imagens, que anteriormente duravam 40 minutos, e hoje elas duram 8 minutos, o que ainda é muito tempo, mas estamos trabalhando para melhorar isso. Então, a gente também pensou em construir um sistema de camadas de imagens, alguma coisa similar com o que o Docker faz hoje. Criamos camadas de serviços dentro daquelas imagens e novas imagens geradas em cima daquelas imagens. Então, como todos os serviços utilizam um mesmo sistema de monitoração ou mesma configuração de monitoração, você cria aquela monitoração em cima aquela imagem em cima daquele serviço de monitoração, onde, quando você for rodar de novo, você não precisa gerar do zero, você pode simplesmente usar aquilo novamente. Isso ajuda muito no processo de construir novas imagens. Alguns testes que a gente está criando também é muito importante. Desculpa. Alguns testes que nós estamos criando também são muito importantes, como testes de TDD e de BDD a respeito de como a aplicação funciona durante a construção da imagem. Porque, como eu disse, como na utilização do nosso Vault a gente conseguir usar aquele segredo sem ter que guardar o segredo dentro da imagem, a gente consegue também fazer aquela aplicação funcionar perfeitamente dentro do tempo de construção, o que permite com que o usuário utilize um set de testes durante a construção daquela imagem para garantir que aquela imagem tem um score específico, onde você pode validar que aquele sistema ele está válido para ser transformado em imagem ou não. E isso também permite com que a gente faça a mesma coisa para o sistema de segurança, como cheques de vulnerabilidade, e também checando qualquer tipo de outros problemas de segurança, como injections e cross-scripts que aconteciam e que a gente consegue checar e validar que aquilo não está passando naquela feature nova, e se aquele score de segurança estiver abaixo de X, que aquela imagem não seja deployada e que seja alertada para dentro do nosso sistema de serviço. Então, essas são as coisas que a gente tem para melhorar. Inclusive, estávamos trabalhando apenas com uma distro, então uma das coisas que a gente está pensando é realmente de expandir isso para mais distros e para mais sistemas operacionais, porque, incrivelmente, nosso POC para container funciona muito bem e a gente está criando tração hoje para que as pessoas utilizem mais e mais. Bom, o que a gente consegue tirar disso, né? A adaptação foi muito fácil e eu acho que muito disso eu dou ao sistema de como o Packer é criado e também de como a HashiCorp definiu os seus produtos e como definiu a sua linguagem. Porque, para mim, o que eu consegui entender dentro desse sistema que nós criamos é que não só um sysadmin, um SRE, era o único que poderia trabalhar naquele sistema. Como a linguagem JSON do Packer é muito simples, fica muito fácil para qualquer outra pessoa, como um data scientist ou um front-end developer que nem sempre está trabalhando com os internos do sistema ou com a configuração em si, de entender como aquilo funciona e também aplicar melhorias, o que eu achei muito legal. E isso colaborou também com que as pessoas absorvessem melhor o serviço e utilizassem, ter que a atração para aquele serviço fosse muito maior. E agora, existe alguns outros times que estão tentando expandir essa mesma solução que nós criamos para utilizar com o Spinnaker, que é o Rosco do Spinnaker, que acho que alguns de vocês devem até saber, que também utiliza o Packer como uma sub-engine. E isso abriu um universo de possibilidades para a nossa estrutura como código. E hoje,
eu acho que essa empresa está utilizando o Terraform cada vez melhor e cada vez mais, exatamente porque a gente conseguiu criar um sistema onde fica muito fácil de você ter as imagens imutáveis e conseguir utilizar elas dentro de uma infraestrutura e realmente ter uma infraestrutura que pode ser descrita pelo Terraform, que pode ser utilizada e transportada entre provedores diferentes. Bom, eu acho que é isso. Tem muita mais coisa para a gente construir, tem muita coisa que a gente deve ainda trabalhar, mas eu acho que a gente conseguiu. Eu tentei passar para vocês um pouco de como que foi essa batalha, de como que a gente conseguiu resolver os problemas e de como que a gente conseguiu empurrar o filho para o pai. E isso foi muito importante para a gente saber que quem é dono do seu serviço tem que cuidar do seu serviço, porque senão você sobrecarrega algumas pessoas que não são responsáveis por isso. E não só isso, tem que fazer alguns agradecimentos, porque é muito importante que a gente saiba que nem tudo isso a gente faz sozinho, a gente tem que ser colaborativo e tem um time atrás e tem muitas pessoas te ajudando a respeito disso. Então, os nossos agradecimentos vão para o meu time, que são pessoas extraordinárias, e também para o Jefferson do Linux Tips, que me cedeu esse estúdio bem legal, com toda essa estrutura aqui, que conseguiu permitir com que eu estivesse aqui hoje, provendo essa conversa com vocês. Muito obrigado, Giordano. Foi muito interessante todo o trabalho que vocês fizeram. Realmente, pô, a tecnologia é só uma parte da equação, né? O processo e as pessoas são os mais difíceis de mudar. Sim, eu acho que as pessoas são difíceis de mudar, mas também a gente tem que entender o lado deles, entender o que eles precisam para mudar, porque às vezes a conversa fica tão unilateral que muitas pessoas não conseguem prover o que elas acham que precisa ser feito para mudar, né? Verdade, empatia acima de tudo. Empatia acima de tudo. E colaboratividade, né? Eu acho que é muito importante. Com certeza. Beleza. Giordano, muito obrigado.